Eu quero falar hoje de algumas lições que nós aprendemos no campo de batalha. Algumas lições que são importantíssimas. Graciela estava cantando aqui e ela falou assim, um novo dia, um novo tempo. O que a gente faz em um novo dia, em um novo tempo? Então eu quero meditar com você uma reflexão hoje de manhã, para que você possa sair aqui abençoado, como Deus tem abençoado o meu coração aqui nesse texto. Eu quero chamar a sua atenção para 1 Samuel, no capítulo 17, no verso de número 2. 1 Samuel, estão me dando um toque ali, Tiago e a equipe dele, a galera aí de 11 a 14 anos, tem culto lá para eles, tem palavra. Você que tem de 11 a 14, pode estar indo, a galera já está lá te esperando já, está lá o ministro Tiago. Está baixo? Aumenta um pouquinho o som aí, Paulo, aumenta um pouquinho o som aí, melhorou? Aí, beleza. Então, a galera pode ir de 11, né? 11 a 14 anos, e as crianças também estamos tendo lá de 5 a 10 anos. As crianças de 5 a 10, de 11 a 14. Então, olha aí, 1 Samuel, no capítulo 17, no verso de número 2. Diz o texto seguinte: Então se levantou de madrugada pela manhã, deixou as ovelhas com um guarda, e carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros, quando já o exército saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Olha aqui, esse versículo aqui tem muita informação para nós. Olha que coisa interessante. Davi, ele levanta de madrugada pela manhã, deixa as suas ovelhas, aquilo que era sua obrigação, com os seus guardas, partiu como Jessé lhe ordenara, e chegou no lugar da batalha, quando os guardas, o exército, ele se preparava para sair à batalha, e a gritos pela peleja. Curva a sua cabeça e vamos orar. Pai querido e amado, queremos que nessa manhã o Senhor fale ao nosso coração. Toma nas tuas mãos, e que cada palavra dirigida aqui essa manhã possa, Senhor, em nome de Jesus, através do poder e da graça do Teu Espírito Santo, falar ao nosso coração. Unja os nossos ouvidos essa manhã e tira qualquer fala, qualquer comunicação que não venha de Ti, para que nós possamos ouvir a Tua voz. Oramos em nome de Jesus, amém. O momento em que você aceita a responsabilidade por tudo na sua vida, por tudo, aceitar a responsabilidade por tudo na sua vida, é o momento em que você explora o seu poder de mudar qualquer coisa na sua vida. Deus, tudo que acontece na nossa vida acontece a quatro mãos. É o nosso trabalho, Deus edificando. Porque eu sei que o Senhor guarda a cidade, eu me coloco como sentinela. Porque eu sei que o Senhor vai edificar a casa, eu começo a construir. Então é assim, esse momento em que nós aceitamos a responsabilidade, Eu estava falando aqui de situações no campo de batalha. No campo de batalha nós precisamos ter algumas atitudes para que nós possamos ver a mão de Deus sobre a nossa vida. E uma delas aqui, que Davi faz nesse versículo, que eu quero trazer uma aplicação, acorde cedo. Acorde cedo. A procrastinação, irmão, é a base de todos os desastres na nossa vida. A procrastinação. A procrastinação é a deusa perversa que anula as bênçãos de Deus. A procrastinação é a deusa perversa que anula a bênção de Deus. Olha que interessante. Deus, ele promete perdão dos pecados diante do nosso arrependimento. Mas Deus não promete amanhã para a sua procrastinação.
Você pode ter a promessa de Deus clara na sua vida através da palavra, uma coisa assim muito clara, muito objetiva, muito certa, mas diante da sua procrastinação não existe promessa de esperança. Um homem interessante, um grande homem da área do magnata norte-americano, fizeram uma pergunta para ele sobre vencer. E ele deu um conselho muito interessante, que tem muito a ver com esse negócio aqui, com esse versículo que nós lemos sobre Davi, né? Os 3 conselhos dele é muito interessante, acorde cedo, trabalhe duro e encontre petróleo. Acorde cedo, trabalhe duro e encontre. Os 2 primeiros, né, estão ao alcance de qualquer um de nós, né? Depende só de força de vontade, acordar cedo e trabalhar duro. Diz assim o texto que Davi levantou cedo, e ele não só colocou cedo, ele falou assim, cedo de madrugada. Cedo de madrugada. Para quê? Para cumprir as ordens do seu pai. Já imaginou? Menino, você precisa ir no campo de batalha. Davi acorda às 10, vai tomar café, depois vai lavar o rosto, depois olha para ver se vai chover, para ver se vem alguma nuvem, para depois chegar. Não, ele não ficou enrolando na cama, ele acorda cedo, antes do nascer do sol, para pastorear as suas ovelhas. Nesse dia específico, ele deve ter acordado ainda mais cedo. Por quê? Porque antes de obedecer a ordem do seu pai, ele não deixou a sua obrigação diária do lado. Ele levanta bem cedo, ele vai até o curral, ele arruma alguém para deixar orientado sobre a sua responsabilidade. Cuidar das ovelhas era a responsabilidade de Davi, apesar do pai ter perdido uma outra coisa para ele fazer. Nós não podemos ser pessoas que, quando nós temos uma coisa nova para fazer, você larga toda a sua responsabilidade. Não, tem um negócio novo aqui, deixa esse negócio aí. Não, não é assim não. A Bíblia não nos ensina. É muito interessante porque depois ele pegou as encomendas que deveria levar a acampamento militar e disse que ele chegou lá, disse que ele encontrou o exército entrando em formação. E mais, ele ouviu os gritos de batalha, né? Não, saindo para ocupar as suas posições no frente. Mas pastor, acordar cedo e trabalhar duro, tudo bem, mas e achar petróleo? É isso aí, irmão. Petróleo não é um óleo que você usa para muitas coisas, né? Que serve para diversos usos de combustível plástico, etc. Petróleo é qualquer coisa que você resolva a vida de alguém, isso é petróleo. Você encontrou a solução para a vida de alguém, isso é uma raridade, isso aí é uma bênção que Deus deu para você. Diante de uma crise, diante de uma situação, diante de um problema, Deus coloca uma ideia lá dentro dos seus miolos e você fala, sabe de uma coisa, eu vou fazer esse negócio aqui. Isso é petróleo. Isso é uma dádiva que Deus deu na sua vida para que você possa prosperar, para que você possa ser abençoado e abençoar alguém. Quando você se inscreveu em um concurso, você passou, você fez o negócio lá. O que é isso? Isso é petróleo. Você criou uma solução, um negócio revolucionário. Você achou petróleo. Vá adiante, você deverá aproveitar bem esse manancial, né, para você abençoar a sua vida. Não importa qual seja a sua atividade profissional, motorista, médico, professor, engenheiro, advogado, mecânico, artista, vendedor, não importa. Aquilo que Deus colocou para você fazer. Mas pastor, eu não sei, então você tem que buscar em Deus. Você tem que buscar esse negócio em Deus, porque o trabalho é uma expressão da sua espiritualidade, através da qual Deus ajuda, Deus usa o seu trabalho para ajudar a trazer redenção no mundo. Ah, mas não é. É qualquer trabalho. Por exemplo, você trabalha com construção civil, não é isso, André? O seu trabalho é uma expressão da sua espiritualidade, através da qual Deus usa para ajudar a trazer redenção no mundo. Nós não separamos, irmãos, aquilo que é secular e aquilo que é espiritual. Na nossa vida, tudo é espiritual. A palavra de Deus fala assim, ó, tudo que você vier a fazer, faça como se fosse para Deus.
Tem algumas coisas na vida que Deus não vai fazer por nós. Tem algumas coisas na vida que Deus não vai fazer por você. Só você pode fazer. Tem algumas coisas na minha vida, irmão, que ninguém, nem Deus vai fazer por mim. Só eu posso fazer, né? Você já imaginou, irmão, se Davi fosse descansado na vida? Você sabe o que é ser descansado na vida, né? Esperar em Deus. Eu vou esperar em Deus. Eu vou esperar em Deus. Irmãos, esse esperar em Deus é desculpa para tanta procrastinação da nossa vida. Esperar em Deus, né? Talvez ele chegasse tarde e nós não estaríamos aqui depois contando a história, né? Não, diz que ele acordou cedo, trabalhou duro. E achou o quê? Qual foi o petróleo de Davi? Nesse caso aqui, foi a coragem que ele encontrou, a atitude que ele teve diante da dificuldade, era o diferencial dele sobre o exército, né? Onde você está é o resultado de quem você era, sabia? Onde você está hoje é o resultado de quem eu era, né? Onde você vai estar depende inteiramente de quem você vai escolher ser daqui para frente. Nós estamos diante de uma situação do mundo que é para nós olharmos dentro de nós mesmos, para olhar aqui e falar, pera um minutinho só. Então, tudo aquilo que eu esperava, tudo aquilo que eu imaginava, tudo aquilo que eu projetava, tudo aquilo que eu calculava, já era, acabou. E agora? Agora a gente tem que buscar em Deus um novo dia, um novo tempo. Um novo dia, um novo tempo. Não, irmãos, nós não podemos viver a partir daquilo que poderia ter sido. Sabe, gente que vive a partir daquilo que poderia ter sido? Puxa vida, mas isso não aconteceu. E se tivesse acontecido, eu não estaria aqui. Se tivesse acontecido, e se... Você já imaginou se Josué e Caleb vivessem andando no deserto? Direcionado, focado, voltado por aquilo que poderia ter sido. Porque Josué e Caleb, eles não entram na terra, não é por causa deles. Josué e Caleb, eles não entram na terra, não é porque eles não confiou, não é porque eles não creram em Deus, não é porque eles têm fé, é que coisas vão acontecer na nossa vida que são decisões de outras pessoas que vão nos afetar. E se nós vivermos agora voltado para o passado, ou alinhado pelo passado, irmão, o nosso presente é só murmuração, reclamação, desânimo. Não, nós temos que viver voltado para o futuro, os nossos desejos. Então a gente vive por aquilo que pode ser. E o que é que pode ser? Um novo dia, um novo tempo. A fé faz aparecer. Amém, irmão? É um novo dia e um novo tempo. Não, diz assim que parou. Olha só o que é que diz 1 Samuel 17:8. Que coisa interessante. Parou, clamou às companhias de Israel e disse-lhes: para que ordenar uma batalha? Eu sou filisteus e vós servos de Saul. Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Você sabe que nessa jornada da vida e nesse novo tempo que a gente vai viver, não se engane, né? Existem gigantes que nós não podemos evitar. Existem dificuldades que nós não podemos, elas vão aparecer, elas vão surgir, né? Existem alguns gigantes que nós podemos planejar como enfrentar. Por exemplo, os gigantes da velhice, às vezes da decadência física, de uma coisa ou outra, você pode se preparar para algum cenário. Quantas pessoas... Agora, irmãos, existem coisas na vida que vai aparecer. E existem coisas na vida que às vezes nós criamos. Às vezes nós criamos, né? Quantas pessoas criam problemas para si, porque pessoas agem sem dados, sem reflexão, sem pensar de qualquer forma, né? Agem sem saber o suficiente com o que está lidando, confrontos que poderiam ser evitados, né? Principalmente quando é pequeno. Agora, às vezes, por causa da procrastinação e por causa do nosso medo, por causa da nossa passividade diante da vida, do esperar em Deus, o que vai acontecendo?
O Golias, ele é bem pequenininho, ele é uma criança. E você fica olhando para ele, mas isso aí depois eu vejo. Isso aí depois eu resolvo. Depois a gente senta e conversa. Já falei para você que 1 hora a gente senta e conversa sobre isso. 1 hora a gente senta e a gente vai ter que dar uma alinhada nesse casamento. 1 hora a gente senta e vai ter que resolver esse negócio aí. Só que quando a gente vai sentar essa 1 hora, aquilo que tinha 8 anos já está com 28 anos. Aí já não é um problema pequeno, já é um Golias já que está lá do outro lado. E foi um problema que nós não resolvemos quando nós poderíamos ter resolvido de forma muito simples e fácil. É o que a palavra de Deus nos diz. Um novo dia, um novo tempo, nós temos que agir. Fazer aquilo que nós precisamos fazer. Faça o que tem que ser feito. Faça o que tem que ser feito. Você está num momento agora de fazer lição de casa. Nós estamos aí, irmãos. O ano vai virar. O ano vai virar. Quantas pessoas no começo desse ano falaram assim, esse ano eu quero planejar isso, esse ano eu quero fazer isso, esse ano eu quero fazer aquilo, né? Não, nós precisamos agir. O apóstolo Paulo fala, né, que nós devemos olhar essas coisas, observar, né? Tem coisas que podem ser evitadas. Às vezes tem um problema pequeno na finança lá, mas não observa, daqui a pouco está quebrado. Tem um problema de um relacionamento aqui, viu? Vamos sentar e conversar? Essa maneira como que você está vivendo não está rolando. Vai chegar uma hora que eu não vou aguentar isso. Vai chegar a hora que o negócio vai romper, vai chegar uma hora... Porque, irmão, tem situações que a gente vai deixando e chega uma hora que ninguém aguenta. Outra coisa, diante da vida, dessa caminhada que nós temos de fazer o que tem que ser feito, existem os gigantes imaginários. Existem gigantes que nós criamos de pequeno. E a gente vai deixando, vai deixando, vai deixando, vai deixando, vai deixando. E daqui a pouco você não aguenta mais. Existem os imaginários, sabe o que é? São as preocupações que nos atormentam, que nunca chegarão a se concretizar. Você já viu gente que cria problema onde não existe problema? Existe isso sim. Chama-se gigantes imaginários. O que é gigante imaginário? É uma situação que aconteceu talvez no passado, que te feriu profundamente, e toda vez que você vai agir, você olha aquela situação sempre como maior do que você. Sempre como maior do que você. Essa semana eu estava fazendo o meu devocional, e eu lembrei de uma história muito interessante, do elefante. O elefante. E o tema do meu devocional era o seguinte: livre-se do toco. Liberte-se do toco. O que é o toco? O toco é o seguinte: como que pode um elefante de 8 toneladas viver cativo por causa de uma correntinha pequena e um toco jogado no chão que nem está enficado? Aí você fala, não é possível, pastor. É. Elefante criado em cativeiro. Eles são treinados? Não, eles são ensinados. E como que eles são ensinados? O elefante pequeno, quando ele nasce, quando ele tem 300, 400 quilos, os treinadores, sabe o que eles fazem? Eles pegam um tronco muito grande e correntes muito fortes e colocam no pé do elefante. Você já viu um elefante filhote como que é? Ele brinca na natureza, corre, isso, aquilo. E aí aquele elefante, naquela sede de querer brincar, correr para lá e para cá, toda vez que ele vai, aquela corrente, aquele negócio bate na pata dele e vai machucando, machucando. Alguns elefantes precisam ser amputados. Vai machucando, o veterinário chega, cura e deixa de novo na corrente. Ele se machuca tanto, mas tanto, que ele chega um momento que ele desiste completamente de qualquer tentativa de se livrar daquele toco. Não existe possibilidade nenhuma mais. Ele congelou ali, ele ficou mentalmente condicionado àquilo. E aí o que o elefante, que ele tem 300 quilos, ele vai crescendo, ganhando músculo, altura, peso, chega a ter 8 toneladas, mas ele se recusa a sair daquele lugar. Por quê? Porque ele fala, se eu tentar, eu vou me machucar de novo. Presta atenção, que o treinamento não mexe na natureza e na essência do elefante, mas mexe na mente dele. Na mente. Só existe uma coisa que pode fazer um elefante desse sair, romper e arrebentar com tudo. É alguma coisa fora do extraordinário. O circo pegou fogo. Aí quando ele vê que a vida dele está ameaçada, ele sai assim, arrebentando com tudo. Você já viu um elefante na natureza como que é?
Ele arrebenta tudo, de arrebentar, sai quebrando tudo. Agora, ele, depois que ele é machucado, depois que ele é ferido, depois que ele é amputado, depois que ele é agredido na sua mente, mesmo ele tendo grande poder, ele não consegue. Por quê? Porque ele está condicionado àquilo. Livre-se do toco. Na nossa vida também nós somos assim. Eu nem vou tentar, porque se eu tentar, eu sei que não vai dar certo. Casei e sou feliz, mas filho eu não quero ter. Quem é que não quer ter filho, gerar vida? Gente, a alegria de poder você gerar uma vida foi dada a uma mulher. Mas talvez por trás desse eu não quero ter, sabe o que é? Eu não quero que essa criança sofra o que eu sofri. Eu não quero que ela passe porque eu passei. Casar, assumir compromisso, nunca, jamais. Talvez por trás disso existe o quê? Eu não quero passar o que minha mãe passou. Eu não quero viver dentro de um lar o que eu vivi. O que é isso? Gigantes imaginários. Situações que nos feriram no passado, violência verbal, violência física, violência de desprezo. E aí o que você faz? Você recua porque eu não quero, né? Não, o melhor conselho a esse respeito, o assunto que vem de Jesus. Olha só, as inquietações do coração, o que Jesus fala assim, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Existem algumas cadeias emocionais que somente a intromissão, a intervenção de Jesus, que é o extraordinário, para você romper completamente com isso e falar assim, não, agora eu tenho que ir. Porque senão você vai ficar com seus gigantes imaginários. Imaginários sobre pessoas, sobre família, sobre trabalho. O que eu nunca... Você já viu aquelas pessoas que falam assim, e aí fulano, você fez a inscrição do concurso? Puxa vida, acredita que eu esqueci? Não foi que esqueceu. Ficou com medo de ser taxado assim, fracassou de novo? Estudou 3 anos e não passou? Mas de novo? Mas você não estava só estudando para passar nisso? O que aconteceu? Eu lembrei da minha sobrinha, né? Que ela sempre usou escola pública. Ela falou assim, tio, eu quero fazer especialização em medicina. Eu quero ser especialista na área do câncer. Escola pública. Saiu da escola pública. E aí, ela tentou e não deu certo. Estudou. Mais um ano, não deu certo. Aí, o 3º ano. Aí eu falei, filha, você passou para tanta faculdade boa, Unicamp, você pode entrar com essa pontuação para odonto, para isso, para aquilo. Ela falou assim, não, mas eu quero medicina, tio. Eu quero isso aqui. É isso aí, Tá vendo, o que é você crer em Deus e saber? E aí ela estudando, você sabe o que aconteceu? Passou. Está no 4º ano agora de fazendo medicina. Já está fazendo atendimento de residência, né, que fala? Né, casou com o fisioterapeuta do próprio hospital, porque você acaba casando e vivendo no meio dessas pessoas que você vive. Você vive dentro do hospital, você vai casar com médico, com gente que está voltado para a área da saúde. Entendeu? Está no baile funk, você vai casar com quem? Opa! Nós somos parecidos com as 5 pessoas que a gente mais se relaciona. Está no meio da música, canta, toca, isso, aquilo, é solteiro. De repente aparece uma moça cantando aqui, pronto. Ela canta uma tonalidade que entra lá dentro do seu coração. Você falou assim, é essa tonalidade aí que eu vou. É nesse negócio aí que eu entro. Não, irmãos, olha só, gigantes que... E aí, você sabe que nós precisamos entender essas questões dos gigantes imaginários, porque todos nós, em algum momento lá atrás, fomos feridos. E existem algumas situações que a gente até age e não sabe nem por que age daquele jeito, que a gente não lembra. A gente não lembra. E aí o que você tem que fazer? Tem que perdoar. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Seus pais fizeram o melhor que eles poderiam fazer com aquilo que eles tinham. Porque os nossos pais também tiveram as dificuldades lá no passado. Você imagina meu pai, irmão. Carroceiro, guarda noturno para criar 10 filhos em casa. Você acha que... mas... E gente que mente, fala assim, pastor,
tive um pai perfeito, tive uma mãe perfeita. O meu lar não tive nenhum trauma. Deixa eu dizer uma coisa para você. Comece aceitando que a sua família não era perfeita. Porque eu faço uma pergunta, você é perfeito? Porque pai perfeito, mãe perfeita, casa perfeita, casamento perfeito, tudo perfeito gera o quê? Gera gente perfeita. Você é perfeito? Não. Então, primeiro a gente tem que começar aceitando que nós somos seres humanos e os nossos pais eram seres humanos. E os nossos pais cometeram erros com a gente. Lógico, eles deram tudo que eles podiam dar, dentro da limitação que eles tiveram, da melhor forma, com o máximo de amor que eles puderam. Como que você acha que um carroceiro e um guarda noturno cria 10 filhos? Mal é mal ele conseguia reunir com todo mundo junto, irmão. Porque você vê, o meu irmão mais velho, você vê que coisa louca isso? O meu irmão mais velho, ele é 10 anos mais velho que eu. E antes de mim ainda tem uma irmã mais nova. É complicado isso. Então, você tem uma diferença de gerações de pelo menos umas 3, 4 gerações dentro de uma casa só. E eu vou falar assim, nossa, a nossa casa era tudo perfeita. Não. Só se eu vivo num país de Bob. Quem assistiu Bob aqui? Sabe o que eu estou falando? Eu vivo no mundo de Bob? Não, irmão, eu com 11 anos de idade, eu levantava de manhã, pegava o primeiro ônibus, colocava 45 jornal debaixo do braço, ia para o centro da cidade para vender, para ajudar meu pai a criar a família. E você acha que isso é perfeito? E depois que eu saí do jornal, fui vender bolo na porta da escola. E depois da porta da escola, eu entrei dentro da oficina e fiquei até os meus 24 anos. Isso é um mundo perfeito? Irmão. Então, nós precisamos entender isso, que exige às vezes essa cura, essa libertação desse toco, eu não sei, imaginário, emocional, tudo que nos prende, é ir para os pés de Jesus e pensar assim, Senhor, eu preciso de uma intervenção sobrenatural nessa área aqui, para que possa se romper com o sobrenatural. Porque senão, irmão, é mais 10 anos, é mais 15 anos, é mais 8 anos. Aí você chega lá no final, então, olha aí para você ver que coisa interessante aqui, ó. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Olha esse cara, tinha 2,90 metros de altura, usava capacete, o cara era um gigante. Na vida e na nossa caminhada, a gente precisa entender o seguinte. Existem gigantes que nós mesmos criamos. Existem gigantes imaginários. E existem gigantes que se criam sozinhos. Esse Golias aqui, nunca ninguém tinha visto o cara. Ninguém sabia qual era a origem, quem era o pai, quem era a mãe, do jeito que se criou, como é que foi. Eu sei que ele era um campeão de guerra. Na longa estrada da vida, como diz o João Mineiro e Marciano, não sei se é eles que cantam essa música, nessa longa estrada da vida. Vou correndo e não posso parar. Não gosto muito dessa filosofia. Porque não dá para você correndo e não poder parar. Prefiro o Almir Sater, que ele fala assim, ando devagar, porque já tive pressa de chegar, e trago esse sorriso, porque já chorei demais. Conhecendo as manhas, as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. E aí a gente vai tocando a vida, né? Aliás, o nome da música chama Tocando em Frente. Mas nessa longa estrada da vida, querendo ou não, uma hora você vai estar assim, você fala, o que tem lá, doutor? O que está acontecendo lá? O que está acontecendo lá? Um gigante aparece para você, mas que isso? Mas que negócio é esse? Mas ele apareceu. Gigantes que se criam sozinhos, existe tudo isso. Golias filisteu já existia. Ele nasceu, cresceu, tornou-se um guerreiro temido, ninguém havia falar. A vida vai apresentar gigantes com frieza e naturalidade para você. A vida vai apresentar para você situações difíceis. Uma hora ou outra vai aparecer um obstáculo ameaçador do outro lado do vale. E ele será desafiador como Golias. O que ele fazia? Proferia insultos contra os seus adversários. Irmãos, a vida tem a sua cota de problema. Até aquelas mais pacatas e ordeiras. Harold Kirchner, ele diz o seguinte, que ele escreveu um livro muito interessante.
Quando coisas ruins acontecem às pessoas boas. Fala sério, né, man? A gente conhece tanta gente que merecia morrer e não morre. Você não conhece? Eu conheço um monte. Às vezes passa isso no meu coração, não sei como que esse troço está vivo, por que não morre? Por que Deus não leva? Por que Deus não promove? E tanta gente que poderia estar com a gente fala assim, meu Deus, por que Deus levou essa pessoa? Por que Deus tirou de nós? Por quê? Né, por exemplo assim, por que Deus leva uma pessoa como quem lembra do Júnior aqui da igreja? O Júnior, cara. Um menino amoroso, comunicava com todo mundo, um tom de voz sempre agradável, um menino bom, líder de jovens, assim, um menino que estava no louvor, líder de jovens, estava aqui. Um dia veio de manhã para a escola bíblica dominical, foi participar da reunião na nossa sala superior. Ai, estou com uma dorzinha aqui, inclinou a cabeça no ombro da namorada, a gente levou para o hospital e ele faleceu. Por que coisas? Não, irmãos, mais cedo ou mais tarde os problemas virão ao seu encontro, isso é parte do jogo da vida. Uma hora ou outra vai aparecer para você um obstáculo ameaçador do outro lado do vale. Jesus alertou sobre isso de forma muito simples. Ele falou assim, ó, no mundo vocês terão aflições. Ao mesmo tempo nos inspirou a ter coragem a partir do exemplo dele mesmo. Mas ele falou, animem-se, força. Eu estava estudando hoje de manhã, no intervalo do culto das 9 para as 10 horas. E ontem à noite eu cheguei um pouco mais cedo aqui para me estudar, que eu estava estudando sobre a obra que o Espírito Santo faz na nossa vida, que é o desafio de nós não colocar para fora a bagunça que está dentro de nós. E aí nós precisamos de coragem e força, porque quando Deus fala para Josué coragem e força, não é força da espada, não é coragem de gritar. Deus ali está falando para Josué de uma força interior. Por quê? Porque o texto que eu estava lendo lá diz o seguinte, que o homem que se expõe, que não consegue se conter, que perde o equilíbrio diante dos homens, é como uma cidade sem muros. O que é uma cidade sem muros? Qualquer coisa eu deixo entrar, qualquer coisa me afeta, qualquer coisa mexe com o meu mundo. Qualquer situação faz acampamento dentro do meu coração. E a gente não pode deixar, a gente tem que ter muros. Não, e aí é o seguinte, mas eles podem ser vencidos, porque outros antes de nós já venceram. Portanto, teremos dias difíceis. Nós temos que enfrentar os nossos gigantes, né? E aí, irmãos, quando você estiver desanimado diante de uma realidade difícil, lembre-se, né? Às vezes, é melhor ter um gigante do que não ter nenhum. Porque se a gente for ver a vida de Davi, né? A grande transformação na vida de Davi aconteceu por causa de Golias. Você não quer ter problema na vida? Porque tem gente que é assim também, né? Sabe de uma coisa, pastor? Eu já enfrentei minha cota de... Irmãos, só existe uma coisa que nos faz crescer. Problemas, lutas e dificuldades. Só existe algumas coisas que podem nos mudar. O que é? É os vales que nós enfrentamos. Porque mudar é difícil, gente. Quem é que aqui gosta de mudar? Eu não gosto. Quem é que gosta de mudar a rotina? Eu não gosto. Eu não gosto de mudar nem o lado do colchão que eu durmo. Quando eu viajo, eu vou para um hotel, eu não consigo dormir do outro lado. A mesa para comer, eu só consigo comer se eu sentar naquela cadeira ali. E aí, quando eu vou comer, sai do meu lugar. Quando eu vou assistir televisão, eu falo, esse canto aí já é meu. Só que esse canto que é o meu, mesmo canto da Mariana. Aí fala, mas eu já estava aí. Eu falei, quando? Ontem? Porque hoje eu já sentei aqui. Porque a gente trabalha assim, se ela levantou de manhã, ela sentou primeiro naquele canto, eu já estava aí. Pode sair. Por quê? Nós não gostamos de mudança. Mudar dói. Crescer dói. Crescer é difícil. Crescer é difícil, nós não gostamos. E você sabe, quando a gente muda, porque a gente é forçado, não é porque a gente muda, é porque a gente é mudado, né?
É porque a gente é mudado. Porque a gente não queria mesmo de mudar. Só que como você não quer mudar, você vai ter que mudar. Aí Deus dá o seu jeito. Não, gigantes que enfrentamos, tem muitos gigantes que são úteis, acreditem. Alguns gigantes se criam sozinhos. Faça você a coisa certa ou não. Se as forças inimigas têm um Golias, é bom sabermos com antecedência. Enfrentar gigantes nos faz crescer. Tem uma frase do Ariano Suassuna muito interessante, que esse tempo atrás eu estava fazendo um devocional, e eu li essa frase. O Ariano Suassuna, ele diz o seguinte: o otimista é um tolo. O pessimista é um chato. Bom mesmo é ser um realista esperançoso. O que é realista esperançoso? É ter consciência que a vida vai apresentar um conteúdo que às vezes eu não gosto. E é por isso que o apóstolo Paulo falou: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A palavra contente, ela deriva da palavra conteúdo. E quando o apóstolo Paulo fala, eu aprendi a viver contente, ele está dizendo, eu aprendi a responder à vida com o conteúdo que a vida se apresenta para mim, e não perder a dignidade. Então, olha só, e a terceira coisa que eu quero falar aqui é o seguinte: obediência. Porque esse versículo, ele é muito rico, né? Ele não é rico? Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Nunca despreze um dia normal de trabalho. Nunca despreze um dia normal de trabalho. Davi todo dia levanta de madrugada, vai fazer suas obrigações. Levanta de madrugada, vai fazer o que tem que ser feito. Levanta de madrugada, vai fazer o que tem que ser feito. E aí, foi em um dia normal de trabalho que a coisa aconteceu. Obediência. José ordenou ao seu filho caçula que fosse até o acampamento militar entregar as encomendas e também saber como estavam seus outros irmãos. Davi era muito jovem, provavelmente nem imaginava que logo seria um grande líder. Mas tem um detalhe. Olha a importância de nós assumirmos a nossa responsabilidade no cotidiano, né? Davi sabia ser liderado e obedecer. Não foi por acaso que Davi enfrentou Golias. Não foi por acaso que ele chegou lá e teve uma percepção, ele viu o que ninguém via. Porque todo mundo viu o quê? Viu o gigante. Mas peraí, ele falou assim, cara, está errado. E o nosso Deus, onde é que fica? E o nosso exército? E os números de pessoas que nós temos aqui? Tem alguma coisa errada. Davi, ele sabia ser liderado, obedecer ordens do seu pai. E ele acabou indo parar justamente no lugar onde aconteceu a grande virada na sua vida. Sabe, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Por que você não deve desprezar o seu cotidiano e o seu dia a dia? A realização daquilo que nos cabe tem o poder de criar coisas boas. As pequenas coisas realizadas têm o poder de se reunir em um grande patrimônio moral e de conhecimento que permite novas conquistas. A autoridade de Davi não foi ganhada naquele momento. Porque quando ele vai diante de Saul, o que ele fala? Você é muito pequeno, menino, mas espera aí um pouquinho, rei, o senhor não sabe. Eu já cuido de ovelhas há muitos anos. Em um determinado momento veio um lobo, eu consegui livrar. Em outro determinado momento veio um urso, eu consegui me livrar do urso. Veio um leão, eu consegui matar o leão. É no cotidiano que nós vamos gerando o quê? O patrimônio moral para ser quem nós somos, para fazer o que fazemos. E porque fazemos todos os dias, o que nós vamos ganhando? Uma hora ou outra a oportunidade vai aparecer. Aí você não pode falar, viu? Deixa eu ir ali dar uma treinada que eu já volto, porque eu não estou muito bem preparado para isso. Davi falou, não, deixa esse cara comigo, eu resolvo essa bronca, eu resolvo essa parada aí. Se em meio à vida cotidiana não dermos tudo de nós, provavelmente não iremos dar tudo de nós quando os gigantes surgirem. Esse tempo atrás eu estava lendo um artigo sobre algumas coisas que eu sou chamado para falar nos lugares aí, e a gente tem que estudar outros assuntos. Eu estava pensando sobre ocupação, sobre
Emprego, sobre vocação e sobre carreira. Eu estava estudando sobre isso. E eu achei uma coisa muito interessante. Ninguém começa na vida fazendo aquilo que gosta. Porque tem gente que fala assim, filha, isso aí não é para mim não. Davi não era assim não. Pode me pedir qualquer coisa, mas não me peça isso aí estou fora. Primeiro a gente faz o que precisa ser feito para a gente adquirir o direito de fazer aquilo que a gente gosta. Porque na minha vida toda eu não fiz só aquilo que eu queria fazer, aquilo que eu gostava de fazer. Tem muita coisa na vida que a gente não gosta, mas a gente tem que fazer. Tem muita coisa na vida que a gente não tem o dom para fazer, mas a gente tem que fazer. Mas pastor, se eu não tenho o dom para fazer, como que eu faço esse negócio para você gostar? Sabe de uma coisa? É isso aqui que está falando o texto. Quando você for fazer uma coisa que você não gosta, deixa eu dar uma dica para você. Faça aquilo com tanto esmero, com tanta dedicação, com tanto estudo, com tanto preparo, com tanta excelência, que na hora que você acaba de fazer assim, você olha e fala assim, gostei do que eu fiz, isso ficou bom demais. Porque a excelência, ela honra a Deus e inspira as pessoas. É assim que nós damos significado para as coisas que nós fazemos. E é aí que a mão de Deus vem na nossa vida. Até uma ocupação. Porque a ocupação, ela não tem nada a ver com emprego. A ocupação é qualquer coisa que eu faço para me socorrer, que eu estou precisando de uns carvão aqui, uns cascalhos, um negócio, qualquer coisa eu faço. O que é fazer ocupação? É vender limão. É ser frentista de posto. O que é vender verdura no carrinho na rua? Mas eu faço aquilo com tanta excelência que aquilo ganha significado. Que é diferente de um emprego. O emprego eu tenho um currículo, eu tenho uma qualificação. O emprego eu tenho um treinamento específico para isso. Aí eu chego para o Wesley lá na empresa dele, ele fala assim, eu estou precisando de uma pessoa na área de processamentos, assim, com especialização nisso. Eu falo assim, eu sou o cara. Aí eu chego e falo, não é isso aí que eu quero. Quem sabe você um dia consegue fazer aquilo que é a sua vocação. E aí, quando você chegar nesse estágio, que a pessoa olhar para você, vai falar assim, peraí, aquele cara, ele está trabalhando, ele está relaxando, ele está descansando ou ele está divertindo? Porque quando o meu trabalho, ele conecta com a minha vocação, aquilo para mim é um prazer. Você está com um computador, o que aquele cara está fazendo? Será que está jogando? Não. Será que está trabalhando? Será que ele está divertindo? O que ele está fazendo ali? É porque é o que ele é. É a vida dele, é aquilo que ele é em todo lugar. Ele faz, quem sabe você não conquista isso? E é aqui que o texto da palavra de Deus nos ensina. Não, nós precisamos cultivar a obediência no dia a dia. E assim, as pessoas que não fazem isso não se preparam para a grandeza, para a qual foram criadas. Nosso momento de virada não acontece do dia para a noite. Você não vai encontrar um cara bam e falar, não, aconteceu, não é assim não. Por trás ali tem muito livro lido, tem muita noite perdida, tem muito estudo, tem muita noite deixada de passear. Você não encontra uma pessoa que toca um super violino e fala assim, nossa, já nasceu pronto. Não, ninguém nasce pronto, irmão. Horas e horas e horas. Não, então deixa eu dizer uma coisa para você, cuidado com as missões anteriores. Davi não menosprezou a sua obrigação de todos os dias e não deixou o seu rebanho desprotegido. Como que você está nas suas obrigações do dia a dia? Você viu o que Davi fez? Você prestou atenção no versículo? Você tem que ir lá no campo de batalha. Ele levantou de madrugada bem cedo. Ele foi até o curral. Ele arrumou uma pessoa para cuidar da obrigação dele. Deve ter explicado como funciona o dia a dia, o que tinha que fazer, o que não tinha que fazer. Depois que deixou tudo organizado, ele foi pegar as coisas e partiu. Não, todos os dias o seu rebanho, você deixa o seu rebanho desprotegido. Muita gente, quando se vê diante de um problema que precisa ser resolvido, abandona tudo e parte imediatamente em busca da solução. Será isso o seu caso? Você deixa o seu rebanho desprotegido, você tem cuidado com as coisas que estão sob a sua responsabilidade ou está fazendo de qualquer jeito? Sabe, pastor, eu estou fazendo isso aqui, mas você sabe, né? Isso aqui é só para passar um tempo. Isso aqui é só para passar um tempo.
Esses dias atrás eu contei o testemunho do Elcio aqui, né? Do Elcio que lava carro na nossa igreja. O cara comprou um carro zerinho. Um sub não sei das quantas lá, super mega blaster lá. Aí chegou no dia da revisão, ele mandou o cara para revisão. Fizeram a revisão, mas na hora que o cara chegou e falou assim, cara, o negócio é o seguinte, os caras lavou lá. Só que é o seguinte, cara, não fique igual você faz, eu trouxe aqui para você fazer tudo de novo para mim. O que é isso? Excelência. Excelência. Hã? Não, será esse o seu caso? Responsabilidade. Algumas pessoas têm tantos sonhos e planos que antes mesmo de terminar já começa outro e outro e outro e vai largando tudo pela metade. Já viu gente assim? Ah, não dá, hein? Eu não consigo fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Aliás, acho que eu não consigo nem... Às vezes eu estou sentado no sofá assistindo lá as coisas que eu gosto de assistir. Eu gosto de ver muito clipe e música no YouTube. Aí eu estou lá assistindo, né? Os shows que eu gosto, tá? Os cantores que eu gosto, aqueles da década de 80, fico lá vendo as guitarras, os louvor, minha cabeça ficou presa lá no passado, irmão. Eu fico vendo lá os louvor antigos, Oséias de Paula, uns caras lá, tudo. Aí alguém me chama, irmão, nem escuto, eu só dou um grito. Eu não consigo fazer duas coisas, vem aqui falar depois. Sabe? Aí a pessoa fala lá no quarto, a voz passa pelo corredor, distorce tudo, chega na sala tudo ó. Não consigo, só consigo fazer uma coisa de cada vez. Cuidado com o seu rebanho. Quando você sai para fazer alguma coisa, costuma deixar o seu rebanho descuidado? Rebanho aqui é tudo que está debaixo da sua responsabilidade. Se você é pai, o seu rebanho é sua família. O seu rebanho é o seu trabalho, o seu rebanho é suas filhas, o seu rebanho é o seu ministério. Você sabe que ser bem-sucedido, tanto espiritualmente, profissionalmente, pessoalmente, está ligado à capacidade de cuidar bem das pessoas à sua volta. Em outras palavras, o seu rebanho. E aí eu quero dizer para você o seguinte. Diante dessas situações, nós precisamos o quê? Ter coragem. Partir e fazer o que precisa ser feito. Diz que Davi levantou de manhã bem cedo, foi no curral, resolveu as suas obrigações, obedeceu o seu pai, arrumou a sua malha, o que ele fez? Depois de tudo resolvido, partiu. Partiu, né? Partiu significa o quê? Abrir mão de segurança, conforto, trocar o conhecido pelo desconhecido. Eu acho que a melhor metáfora desse negócio de partiu, né? Você já viu aqueles caras que trabalham em circos, chama trapezista? Aquele que fica no... É trapézio, né? Você já parou para pensar aquele lance? O cara, ele fica pendurado, acho que 20 metros de altura, ele fica assim, ó. E aí o outro cara vem de lá. A coragem que aquele cara tem que ter para abrir mão. Fala, estou soltando. Só que se ele não solta, ele não ganha o que é o máximo. O que é? É o auge, é o ápice da sua apresentação, que é voar no ar para poder pegar o outro lado e descer em segurança. As nossas ações têm o momento certo, a hora certa, o jeito certo de você partir, de você fazer, de você se colocar. Porque se a gente não faz assim, a gente sai fazendo de qualquer jeito, de qualquer maneira, sem planejamento, sem isso, sem aquilo. Estava conversando com o Paulo esses dias atrás, Paulo né, gosta de explicar tudo, e eu estava prestando atenção. Não, porque eu falei assim, não, eu entrei num programa de demissão voluntária da nossa empresa lá, pastor, assim, eu falei, mas Paulo, ele falou assim, não, calma pastor, eu já planejei tudo, está tudo sob controle. Eu planejei isso, eu planejei aquilo, eu fiz assim, eu estou planejando assim também, eu tenho essa parte aqui, eu tenho isso aqui, eu faço assim, faço assim. O que é isso, irmão? Tem que ter coragem para soltar a barra, senão não consegue lançar no ar. O medo que paralisa os nossos braços, cancela os nossos afetos. Eu estava preparando um devocional de manhã, eu tenho estudado muito, né? Mas muito. Porque eu tenho que praticamente pregar todo dia e a minha devocional acaba virando uma mensagem de 15 minutos. E aí eu descobri o seguinte, a fé ao contrário. A fé ao contrário. Você quer conhecer a fé ao contrário?
Você já ouviu falar da fé ao contrário? Amanhã cedo no meu devocional, 7h30 da manhã. Tem gente que tem fé ao contrário. O que é fé ao contrário? Fé ao contrário é aquela frase que Jó falou: o que eu temia me aconteceu. O que eu temia, aquilo, sabe esses sentimentos assim, que fica assim, acho que a qualquer momento pode acontecer, acho que a qualquer momento meu marido pode ir embora, acho que a qualquer momento posso ser traída, e daí, isso acontece, a fé é o contrário, acontece, não tenha medo, o medo que paralisa os nossos braços, cancela os nossos afetos, proíbe os nossos beijos, que nos coloca sempre do lado de cada muro. Posso ter medo não, irmão, faça o que tem que ser feito. Eu estava dizendo hoje, a pastora Márcia estava pregando uma mensagem maravilhosa hoje de manhã, e eu disse o seguinte: quando eu venho no culto, na pregação, e você que está em casa, eu estou interagindo um pouco com o povo que está em casa hoje, né? E você que está em casa, eu venho no culto, e eu tenho que sair de um culto como esse, dizendo o seguinte: quais são as minhas ações na segunda-feira, diante de que Deus falou comigo? Porque senão, irmão, cara, eu vou dizer uma coisa para você. Tem gente que o tempo que frequenta a igreja já era para ser PhD em Bíblia, de aula, de tudo que você imaginar. Mas o problema é que aquilo que a pastora Márcia falou, entra aqui e sai aqui. Nós vivemos num tempo de muitas vozes. Ela estava falando do bom pastor, mas existe o mercenário, existe o mercenário e tem o lobo. E ele falou assim que é muito difícil hoje a gente ter discernimento e falar assim, puxa vida, isso aqui é a voz de Deus. Porque tem gente que eu vou te falar uma coisa, cara, parece ter um canal direto, eu não sou assim. Eu falei, acho que eu estou desviado, não é possível. Porque tudo Deus falou comigo isso assim, assim, pastor. Pastor, Deus falou comigo isso assim, assim, assim. Deus falou comigo esse negócio, Deus falou comigo. Eu falei, caraca. Eu falei, eu queria ter esse negócio aí. Conexão direta. Não precisa ter muito discernimento, porque a Bíblia diz que Deus fala de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então, quando a gente vem em um culto como esse e fala assim, Deus, um novo dia, um novo tempo, a fé, e o que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer segunda-feira? Como que vai ser minha agenda? Com quem eu preciso conversar? Com quem eu tenho que deixar de conversar? Qual é o lugar que eu tenho que ir? Qual é o lugar que eu tenho que deixar de ir? O que é que está paralisando a minha vida? Quem é que eu tenho que abraçar que eu não consigo abraçar? Quem é que eu tenho que visitar? Quem é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer? E a pergunta aqui, irmão, faça o que tem que ser feito é o seguinte, o que é que você vai fazer? Vamos ficar em pé? Eu quero chamar o pessoal do louvor aqui. O que é que você vai fazer? Eu não sei qual área dessa mensagem Deus falou no seu coração, mas Deus tem falado muito comigo esses dias que eu estava estudando. De repente você tem alguma coisa na sua vida lá que foi gerado, um gigante, que você não esperava que apareceu. Talvez você tenha na sua vida um gigante imaginário. Nem vou tentar de novo, porque se eu tentar eu já sei que não vai dar em nada. Se você já sabe que não vai dar, então você já nem tenta. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não existe nada, nenhum tipo de prisão emocional que seja maior do que você. Sabe por quê? Porque você é filho amado de Deus, revestido de Cristo Jesus. Não existe poder maior na sua vida do que ser quem você é. Talvez você está precisando de um resgate da sua identidade própria. Porque você fica olhando para aquele toco e você fala assim, mas você não consegue se olhar, você não consegue se ver. E você não percebe que você é um gigante. É igual Davi. Davi chegou diante de Golias e falou o que para Golias? O anão aqui é você, meu amigo. Porque a sombra do Deus Todo-Poderoso está sobre você. Você está equivocado. Você vem para mim com espadas e lanças. Eu vou diante de você em nome do Senhor dos Exércitos. E ele foi e venceu. E não só venceu, ele terminou o trabalho. Porque o cara caiu, ele não ficou lá cantando vantagem. Ele falou, deixa eu resolver esse negócio de uma vez por todas. Ele foi lá, pegou a espada e decepou a cabeça do cara.
e falou: está liquidado. A gente precisa aprender a liquidar as nossas faturas, gente. A gente precisa aprender a liquidar as nossas faturas. A gente não liquida a fatura, sempre tem uma coisinha, né? Ah, acertei tudo, mas ficou faltando só essa coisinha aqui. Então você não fez, porque o tudo é a coisinha que você não tratou. O tudo é a coisinha que você não falou. Você fala tudo, você dá volta, você dá rodeio, mas aquilo ali que é o que pega, você não fala. A gente tem que aprender a liquidar a fatura. Liquida a fatura, meu irmão, você que está em casa. Que o Senhor Jesus possa nos abençoar em nome de Jesus essa manhã. E que o Senhor possa dirigir você. Que você possa descobrir quem você é. E que você possa se preparar, porque na longa estrada da vida, os gigantes irão aparecer. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você tem um problema pequeno na sua vida? Trata esse Golias enquanto ele é pequeno, porque ele vai crescer. E daqui a pouco você não vai ter mais o que fazer. Feche os seus olhos e eu quero orar com você. Pai querido e amado, quero nessa manhã, Senhor, colocar diante da Tua presença a Tua palavra, que vem trazer para nós, ó Pai, uma palavra de realinhamento, mas uma palavra também de confronto. Eu não quero deixar de alcançar aquilo que o Senhor tem para mim, por causa das minhas prisões emocionais, por causa de feridas no passado que eu já tive, no ministério, no relacionamento, por ser abandonado, por ser traído. Essas coisas não são maiores do que eu sou diante do Senhor. E que o Teu Espírito Santo possa curar vidas essa manhã. E onde essa palavra chegar, que possam pessoas ser restauradas e que elas possam literalmente viver um novo dia, um novo tempo, Senhor. Focadas, voltadas para a Tua palavra, para a Tua orientação. Porque o Senhor tem o melhor para nós. Derrama da Tua graça sobre as nossas vidas e nos visita de forma extraordinária. Nós oramos em o nome do Senhor Jesus. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia.